Olá pessoal, vamos a mais um exercício de física sobre leis de Newton. Agora vamos ao exercício número 4, como sempre deixo o enunciado da questão na descrição do vídeo aqui embaixo e vamos fazer a leitura do enunciado. Diz assim, ó: determinada massa M1 igual a 1 kg está sobre uma superfície inclinada, sem atrito, e ligada por uma outra massa M2 igual a 2 kg. Conforme mostrado na figura 4. Então, há uma massa M1 ligada por uma superfície inclinada, é um plano inclinado, certo? Ligada a uma massa M2 de 2 kg, aqui é 2 kg e aqui é 1 kg. Então, conforme está na figura. Desconsidere a massa e o atrito da polia. Uma força F de 6 newtons para cima é aplicada sobre a massa de 2 kg, ou seja, aqui ó, há uma força aplicada para cima nessa massa 2 de 2 kg, que tem uma aceleração de 5,5 metros por segundo ao quadrado. Ele dá aceleração para baixo. Ou seja, ele não tá, a gente não precisa nem dizer qual é o sentido da... A gente não precisa nem dizer qual é o sentido da aceleração, o sentido do movimento. A gente já sabe que o movimento está para baixo, que ele diz que a aceleração é para baixo, certo? Então, A, qual é a tensão na corda de conexão? E B, qual é o ângulo θ? Bom, eu fiz um esboço do nosso desenho para que a gente possa analisar o que está acontecendo. Então, há uma força F aqui para cima, certo? Igual a 6 newtons. Ele diz que também tem uma aceleração de 5,5 metros por segundo ao quadrado para baixo. Essa massa M2 pesa 2 kg e essa massa M1 pesa 1 kg. De certa forma ficou fácil quando ele deu que essa aceleração era para baixo, mas a gente poderia precisar talvez deduzir qual seria o sentido do movimento. Caso a gente não soubesse o sentido dessa aceleração, só sabendo o seu valor, o seu módulo, sem saber o sentido, nós teríamos que ver as forças que atuam em quais sentidos e ver quais são os maiores e quais são os menores. Por exemplo, aqui, ó, eu pego um exercício de leis de Newton, a primeira coisa que eu faço é ver as forças que existem. Ó. Então, há uma força peso aqui, há uma força P2 aqui, certo? Há uma tração, uma tensão que é a força ligada à corda, então há uma tensão aqui T. Há aqui também essa mesma tensão, ó, percebam que é a mesma corda, então há uma tensão T aqui. Eu tenho nesse bloco aqui de massa M1 igual a 1 kg, eu tenho a normal, em relação à superfície faz um ângulo de 90 graus, e eu tenho a força peso. Novamente, se eu tenho a força peso, eu vou ter que decompor ela nas suas duas componentes para achar as duas componentes da força peso e poder trabalhar. Então, pego na ponta do vetor, antes eu faço o quê? Faço dois eixos auxiliares, certo? Eu sei por semelhanças de triângulos que esse ângulo alfa é o mesmo esse. Pego na ponta da força peso, traço linhas tracejadas, ó. Traço essas linhas de encontro com o meu eixo Y e de encontro com o meu eixo X. Então aqui eu tenho a minha PY, ó. Claro, está fora de escala, mas isso não nos interessa no momento, ó. Então eu tenho a minha PY e tenho a minha PX. Tomem cuidado, ó. A minha PX está em direção para baixo. Sempre no plano inclinado, a PX está para baixo. E a minha PY, então, faz aqui com esse ângulo. O que eu tenho agora? Eu tenho que a minha PY é o meu cateto adjacente a esse ângulo aqui, ó, tá colando esse ângulo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa P vai ser igual a um tom ao cosseno do ângulo. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu passo multiplicando, já vou passar multiplicando o peso como M1G, então a PY vai ser, sabendo que o peso é M1G, então é M1G cosseno θ, esse é o peso de 1. O que eu posso falar sobre a PX? O que eu tenho da PX? Ó? A minha PX está aqui. Só lembrando, essa PX que está em cima é a mesma que está aqui embaixo. A única coisa que eu fiz foi subir essa PX para cima. Certo? Essa aqui é a mesma essa aqui. Eu tenho que esse ângulo aqui, ó, isso aqui é o cateto oposto a esse ângulo sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto, que é a minha PX. Ó, a minha PX é essa, que é igual a essa aqui. Cateto oposto, PX. Cateto oposto é PX sobre a hipotenusa P. É o seno do ângulo. Então, multiplicando já, eu tenho que a minha PX, componente PX, vai ser M1G, seno do ângulo.
A gente acaba decorando geralmente isso aqui, porque a gente faz tantas vezes, acaba se repetindo, e geralmente em y é cosseno e em x é seno. Então aqui nós temos as duas componentes. Bom, já fizemos todas as forças existentes, agora a gente tem que fazer o que para achar o sentido do movimento? O sentido do movimento, temos que ver as forças que atuam em sentidos iguais, sentidos contrários, e ver qual é maior e qual é menor. Ó. Percebam, tenho essa P2 para baixo, tenho essa PX para baixo, e eu não tenho força de atrito, como ele mesmo havia dito. Ele não falou em nenhum momento que a força de atrito, ele até disse, ó, sem atrito aqui. Então nós não temos atrito. Então a P2 no sentido para baixo, a PX também que está para baixo, então a P2 mais a PX, com as tensões eu cancelo elas, certo? Se eu fizer a segunda lei de Newton, eu vou ver que elas se cancelam. P2 mais PX, as duas atuam para baixo. A única força que atua para cima é a força essa aqui. Então a gente tem que comparar se a soma dessas duas é o que em relação a essa F, certo? Eu tenho que a P2 é M2G, eu tenho que a P2 é M2G, eu tenho que a PX, foi o que eu calculei aqui, é M1, que é PX em 1, né? Então é M1G seno θ. Eu vou comparar com essa força. Eu tenho que a M2 é 2 kg, então eu vou ter 2 kg vezes 20, que é a gravidade, eu vou ter aqui 20. Mais a M1 eu tenho que é 1 kg, a gravidade eu sei que é 10, o seno θ eu não sei, mas vai ser 10 seno θ. E eu sei que a força é 6 Newton, certo? Então eu tenho que comparar, ó, aqui eu tenho o peso, a força-peso está em newtons também, isso aqui vai ser em newton, certo? Eu só não tenho esse valor do seno, mas não vai nos importar. Por quê? Porque eu já tenho que 20 é maior que 6, eu nem precisaria desse px aqui, mas, ou seja, o movimento, então, confirmando o que ele havia dito, o movimento vai para baixo, porque a P2 e a Px, que são as forças que atuam para baixo, nesse sentido, elas são maiores que a única força que existe para cima, que é contrário ao sentido do movimento a F. Ou seja, confirmando o que ele havia dito, a direção do movimento é para baixo e não é para cima. Talvez a gente teria que fazer o cálculo, né? Se ele tivesse nos dado só o módulo da aceleração, a gente teria que achar o sentido, a direção do movimento, a direção da aceleração. Bom, vamos traçar agora a gente já o primeiro passo que a gente fez, que é a gente colocou as forças, certo? O que a gente tem que fazer agora é, segundo passo, 2, segunda lei de Newton. A gente tem que traçar a segunda lei de Newton para cada caso. Então a gente já colocou as forças, vamos traçar a segunda lei de Newton para cada elemento. Bom, percebam que no bloco M2 eu tenho a P2 no sentido do movimento, então a P2 é positiva, a força e a tração são contrários ao movimento. Então eu tenho que a P2 menos a força menos a tensão ou tração vai ser igual a M2 vezes a aceleração. Percebam que a gente já tem esse valor. O que ele quer, a tensão na corda de conexão. Então a gente pode achar essa tensão aqui, ó, porque assim a gente sabe o valor de P2, a gente sabe o valor da força, a gente pode achar essa tensão. Mas vamos fazer a segunda lei de Newton para esse bloco, ó. As forças resultantes nesse bloco, a única força resultante que eu tenho, ó, eu tenho duas na realidade, eu tenho a Px e a tração, as duas estão para baixo. Então eu tenho Px mais tração é igual a M1 vezes a aceleração. Bom, eu posso escolher por qual lado aqui eu vou achar a tração. Eu vou escolher, vamos escolher aqui, vamos escolher, sei lá, essa aqui. Vamos escolher a primeira. Então eu tenho P2 é M2G, menos a força de atrito eu já sei, quer dizer 7 newtons, menos a tração que eu quero achar. Eu vou passar M2 para o lado esquerdo, menos M2A, e vou passar a tração para o lado direito. O que eu fiz então? Eu passei isso aqui para o lado esquerdo, ficando com sinal negativo, passei a tração para o lado direito. Tração ou tensão. Então percebam que eu tenho esse M2 em evidência. Eu vou tirar esse número aqui, eu vou deixar menos a F para ter um número algébrico de tração, certo? Então eu vou ter que a tração vai ser igual, colocando o M2 em evidência, eu vou ter M2, gravidade,
menos a aceleração, menos a força. Aqui está a tração que eu quero encontrar. Essa aqui é a forma algébrica da tração. Então, a tração será m2, gravidade menos A, menos a força. Então, aqui, ó, se eu aplicar a distributiva, caso alguém tenha dificuldade na evidência, ó, m2 gravidade é o que tinha aqui, m2 vezes menos A, está aqui, ó, m2 menos m2A, um sinal negativo. Então, valores, eu sei que a m2, como foi dado no exercício, é 2 kg, já tinha feito a anotação, ó, a m2 é 2 kg, então eu tenho 2, 10 da gravidade que eu considero, a aceleração ele deu que é 5,5, menos a força, quanto é que é o valor da força? A força é 6 newtons, menos 6. Então eu tenho que a tração vai ser igual 2 vezes 10 menos 5,5 é 4,5, certo? 4,5. Menos 6. Então eu vou ter T vezes 2 vezes 4,5, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0,5 dá 1. Então 8 mais 1, 9. Ou propriamente já pode fazer direto aqui. Menos 6. Então eu tenho que a tração, 3 newtons é a tração. Certo? Eu poderia também achar a tração por aqui. É só fazer o mesmo processo, a mesma lei, tá? Agora o que está me faltando, eu já achei o valor da tensão, que é 3 newtons. O que me falta é o ângulo. Eu posso achar o ângulo por aqui. Como é que eu acho esse ângulo? Eu tenho que a Px, ó, a tração eu já tenho o valor, eu tenho que a Px é m1g seno θ, então m1g seno θ vai ser igual a m1a menos a tração. Então, vou isolar o seno, que eu quero achar o ângulo. Seno vai ser igual a m1a menos t sobre m1g seno θ. Seno θ, desculpa, o seno θ já está ali. Só dividir por m1g. Só dividir por m1g. Deixei o seno θ em evidência. Aqui está, então, o valor do seno, da forma algébrica com as incógnitas. Então, vamos colocar os valores para ver o que dá. Então, o seno de alfa, seno de θ, desculpa, às vezes eu falo alfa e θ, mas é θ, essa letra grega é θ. M1 foi dado no exercício, já tinha anotado aqui, ó, é 1 kg. Aceleração, 5,5. A tensão ou tração, achamos o valor que é 3. Massa M1, novamente 1, vezes a gravidade, que é 10. Então, isso aqui vai dar 5,5 menos 3. 5,5 menos 3 vai dar 2,5. 5,5 menos 3, multipliquei por 1, não vai fazer sentido. Vai dar 5,5 menos 3, 2,5, divididos por 10. Então, isso aqui vai dar 0,25. Ou eu posso operar na base 10 para quem tem dificuldade. Eu boto para cima com expoente negativo. O que eu faço agora? Base 10, só passar uma vírgula, uma para a direita. Então, eu tenho que o valor do seno do ângulo vai ser igual a 0,25. Esse é o valor do ângulo. Se eu fizer o arco seno da calculadora, que aqui eu tenho o valor em si, né? Para mim achar o valor do ângulo, eu tenho o valor numérico aqui, mas o valor do ângulo em graus, medido em graus. Só que se eu fizer o arco seno na calculadora científica, eu vou ter aproximadamente 14,47 graus, certo? Vai dar aproximadamente esse valor em graus. Bom, pessoal, então a gente achou o seno, que é o que ele queria, o valor do ângulo. Achamos a tensão, que é 3 newtons. A gente poderia achar a tensão e outros valores. Se eu fizesse aqui a lei de Newton, poderia fazer, eu poderia somar essas duas leis, eu cortaria as trações, certo? Cortaria as trações, eu poderia ficar então com P2 menos a força mais Px, M1 mais M2 sobre a aceleração. Eu teria outra fórmula aqui para trabalhar e encontrar os valores se eu quisesse, certo? Isso aqui fazendo pela soma da lei de Newton. Eu também acharia algum valor. Acharia ou a tensão ou o seno, mas ficou mais fácil fazer desse jeito que eu fiz. Daria para fazer por aqui, mas seriam mais incógnitas, daria um pouquinho mais de trabalho. Essa aqui é a equação da força resultante. Ó, percebam que a P2 na direção do sentido do movimento, positiva. A F contrária
então é negativa. A Px, no sentido do movimento, positiva, vai ser igual à soma das massas vezes a aceleração. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a segunda lei de Newton, certo? A segunda lei. É isso aqui. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, peço que vocês postem nos comentários, certo? Esse foi o exercício número 4. Espero vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.